O primeiro exercício diz o seguinte: a varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária e por isso é utilizada como anticoagulante, desde que esteja presente no plasma com uma concentração superior a 1 mg. Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4 mg por litro podem desencadear hemorragias. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e dissolvidas exclusivamente no plasma, que correspondem aproximadamente a 60% do sangue em volume. Em um medicamento, a varfarina é administrada por via intravenosa na forma de uma solução aquosa com concentração 3 mg por ml. Um indivíduo adulto com volume sanguíneo total de 5 litros será submetido a um tratamento com uma solução injetável desse medicamento. Qual é o máximo volume da solução do medicamento que pode ser administrado a esse indivíduo pela via intravenosa, de maneira que não ocorra hemorragias causadas pelo anticoagulante? E aí tem as alternativas. Vamos tirar algumas informações. Primeira informação, ele falou que a concentração máxima no plasma, que é onde a varfarina fica dissolvida, é de 4 mg por litro de plasma. Então, a quantidade máxima de varfarina que eu posso ter é 4 mg. O enunciado falou que esse indivíduo tem 5 litros de sangue total. Sangue total. O sangue, ele é composto por uma mistura de componentes, ele é uma mistura heterogênea. E, de acordo com o enunciado, 60% desse volume equivale ao plasma. Então, vamos fazer uma continha aqui. 5 litros equivale a 100%. Qual que é o volume que equivale a 60%? Quando você fizer essa conta, você vai achar 3 litros, que correspondem a quem? Ao plasma. Se 4 miligramas podem ter em 1 litro, qual que é a quantidade máxima que podem ter em 3? X. Resolve. 1 vezes X. X. Opa! 1 vezes X. X. 4 vezes 3. 12. Então, 12 miligramas é a quantidade máxima que pode ter nesse organismo. Máximo. De acordo com o exercício, a solução vai ser administrada o quê? 1 ml da solução tem 3 miligramas de varfarina. Qual que é o volume máximo que eu posso dar a esse paciente de tal forma que eu não passe dessa quantidade de 12 miligramas? Resolve. 3 vezes x, 3x. 1 vezes 12, 12. X vai ser igual a 12 dividido por 3. Logo, o volume máximo que pode ser fornecido a esse paciente é de 4 ml. Ou seja, alternativa D. Belezinha? Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício diz o seguinte: para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar, são gerados cerca de 18 litros de vinhaça, que é utilizada na irrigação das plantações de cana-de-açúcar, já que contém teores médios de nutrientes, nitrogênio, potássio e fósforo iguais a. E aí ele deu as concentrações em miligrama por litro, respectivamente. Na produção de 27 mil litros de etanol, a quantidade total de fósforo em quilogramas disponível na vinhaça será de... Bom, então fósforo é o P. Que informação nós precisamos saber? De acordo com o enunciado, nós temos 60 miligramas de fósforo a cada 1 litro de vinhaça. Vinhaça. De acordo com o enunciado, a cada 1 litro de etanol são produzidos 18 litros de vinhaça. Beleza. Primeiro tópico. Se são produzidos 27 mil litros de etanol, qual que é a quantidade de vinhaça que será produzida? X. Resolve. Vai dar 486 mil litros de vinhaça. 60 miligramas estão em 1 litro. Qual que é a massa que vai estar em 486 mil litros? Lembrando, miligramas, a sua resposta vai sair em miligramas. Resolve. Quando você fizer essa conta, você vai achar 29.160.000 miligramas. Só que o enunciado não quer saber em miligramas, ele quer saber em quilo. Se você está em miligrama e quer passar para quilo, divide por 1 milhão. Então, ó, corta, vírgula tá aqui, 1, 2, 3. Então, isso aqui equivale a 29
0,16 quilogramas. Ou seja, a alternativa correta, letra B. Belezinha? Vamos ao próximo exercício. O próximo exercício dizia o seguinte: alguns tipos de dessalinizadores usam um processo de osmose reversa para obtenção de água potável a partir de água salgada. Nesse método, utiliza-se recipiente contendo 2 compartimentos separados por uma membrana semipermeável. Em um deles, coloca-se água salgada e no outro recolhe-se a água potável. A aplicação da pressão mecânica no sistema faz a água fluir de um compartimento para outro. O movimento das moléculas de água através da membrana é controlado pela pressão osmótica e pela pressão mecânica aplicada. Para que ocorra esse processo, é necessário que as resultantes das pressões osmótica e mecânica apresentem... Bom, o que nós temos que ter, pessoal? Então aqui nós temos uma situação onde nós temos a água do mar, está mais concentrada, e aqui eu tenho água potável menos concentrada. Eu expliquei para vocês que é necessário aplicar uma pressão externa ao sistema mais concentrado, de tal forma que ele vença a pressão osmótica. O que é a pressão osmótica? É a pressão feita justamente pela água aqui nesse sistema, dela sair do meio menos para o meio mais concentrado. Consequentemente, quando você aplica essa pressão, para que ocorra esse processo, é necessário que essa pressão aqui seja maior do que a pressão osmótica. Que a gente representa nem por PO, a gente representa a pressão osmótica por π, tudo bem? O π pra gente é a pressão osmótica. Se essa pressão mecânica ela for maior do que a pressão osmótica, ocorrerá o processo inverso. E tem que ser no sentido oposto, tá vendo? Ó, pressão osmótica para cá, a pressão mecânica tem que ser no sentido oposto. Pensando nessa ideia, vamos ver as alternativas? Então, novamente, para que ocorra esse processo, é necessário que as resultantes das pressões osmótica e mecânica apresentem. Letra A, mesmo sentido e mesma intensidade? Falso. B, sentidos opostos e mesma intensidade? Falso. A pressão mecânica tem que ser um pouquinho maior, tá? Virar e falar assim, se for igual, tá em equilíbrio, então não há deslocamento. C, sentidos opostos e maior intensidade da pressão osmótica. Se a pressão osmótica fosse maior, ela iria em direção ao do menos para o mais concentrado. Mesmo sentido, não, eles não podem ter os mesmos sentidos, eles têm que estar em sentidos opostos. Sentidos opostos e maior intensidade da pressão mecânica. Perfeito. Justamente para vencer a pressão osmótica e fazer com que ocorra o processo inverso. Belezinha? Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício dizia o seguinte: nos municípios onde foi detectada a resistência do Aedes aegypti, o larvicida tradicional será substituído por um outro com uma concentração de 10% de um novo princípio ativo. A vantagem desse segundo larvicida é que uma pequena quantidade de emulsão apresenta alta capacidade de atuação, o que permitirá a condução de baixo volume de larvicida pelo agente de combate às endemias. Para evitar erros de manipulação, esse novo larvicida será fornecido em frascos plásticos e, para uso em campo, todo o seu conteúdo deve ser diluído em água até o volume final de 1 litro. O objetivo é obter uma concentração final de 2% em volume do princípio ativo. Que volume de larvicida deve conter, então, no frasco plástico? Bom, ele falou pra gente, ó, o volume final vai ser de 1 litro. Ele falou que a concentração final vai ser igual a 2%. E aí ele informou que esse novo larvicida, ele tem uma concentração de 10%. A pergunta foi, qual que deve ser o volume do larvicida que você deve diluir para 1 litro? Diluição. Aqui, ó. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Substitui. Concentração inicial, 10%. Qual que tem que ser o volume inicial dessa solução para que ela chegue a uma concentração final de 2% num volume de 1 litro? Se aqui você colocou litro, a sua resposta vai sair litro, beleza? Então, 10 está multiplicando, passa o outro lado dividindo, né? Então, o volume inicial vai ser igual a 2 dividido por 10, que vai dar igual a 0,2 litros. As alternativas estão em ml, basta multiplicar por 1000. Então, o volume inicial contido aí nesse recipiente plástico deveria ser de 200 ml. Logo, letra D. Esse é um tipo de questão que se cair, gente, vocês não podem errar. É bem tranquila. Lembrem-se, diluição. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Belezinha? Vamos então para a saideira. O próximo exercício diz o seguinte:
Um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de frutas destinadas ao consumo como bebida é a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa de fruta. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis. Ácido triprótico. Pausa. O que é um ácido triprótico? Que libera 3 hidrogênios pra gente. E a sua massa molar, 192 gramas por mol. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de qualidade para as polpas comerciais de algumas frutas. Então tá aí. A acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa foi determinada. No procedimento, adicionou-se água destilada a 2,2 gramas de amostra e após a solubilização do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. A solução obtida foi titulada com uma solução de hidróxido de sódio 0,01 mol por litro, em que se consumiram 24 ml da solução básica. E aí ele pergunta, entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta? Então, essa é uma questão de titulação. Bom, para resolver esse exercício, vamos então pensar o seguinte. Ele virou pra gente e falou que a gente tinha 0,01 mol de NaOH em 1 litro. Se foram gastos 24 ml, 24 ml é a mesma coisa de 0,024 litros. Então, qual que foi o número de mols gasto desse processo? Calcula. 1 vezes x, x. 0,24 vezes 0,01, põe notação científica para facilitar a sua vida. Aqui dá 10 a menos 2, e aqui dá 2,4 vezes 10 a menos 2. Então, a resposta aqui vai ficar 2,4 vezes 10 a menos 4 mol. De quê? De NaOH. De acordo com o exercício, a cada 1 mol do ácido, são necessários 3 mol da base. Você fala, João Vitor, por quê? Porque o ácido é triprótico. O que isso quer dizer? Ele libera 3 hidrogênios, 3H+. E essa base libera só 1 hidroxila. Então, a cada 1 hidroxila, eu preciso de 1 hidrogênio. Como aqui eu tenho 3 hidrogênios, logo eu preciso de 3 hidroxilas. Por isso, 3 mol. Então, qual que é o número de mols do ácido, sendo que eu usei 2,4 vezes 10 a menos 4 dessa base? Resolve. Quando você resolver isso aqui, você vai ter que achar 3x e 2,4 vezes 10 a menos 4. Então, x vai ser igual a 2,4 dividido por 3 vezes 10 a menos 4. 2,4 dividido por 3 vai dar 0,8 vezes 10 a menos 4. Anda com a vírgula para a direita, para ficar bonitinho, fica 8 vezes 10 a menos 5 mol desse cara. Só que eu preciso saber massa, né, para comparar na tabela. Então, ó, 1 mol, de acordo com o enunciado, tem 192 gramas desse ácido. Se eu tenho 8 vezes 10 a menos 5 mol, qual é a massa que eu vou ter? X. Quando você fizer essa conta, ó, 8 vezes esse cara vai dar 1.516, certo? Vezes 10 a menos 5. Anda. Vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4. Então, ficou 0,1516 vezes 10 a menos 4 gramas. Isso é o que está presente numa amostra do quê? De 2,2 gramas. De acordo com a tabela, ele me deu a massa em 100. Então, qual que é a massa que eu vou ter em 100 ali? Resolve. Quando você resolver isso aqui, você vai achar aproximadamente, uma massa de 0,96 gramas. Então, você achou isso aqui, essa massa de ácido. De acordo com a tabela, ele deu o valor mínimo. Se a gente observar, por exemplo, a acerola, o mínimo é 0,8 e você achou o quê? 0,7. Então, a acerola não pode ser. O caju pode ser. O cupuaçu não pode, porque ele falou que o mínimo é 1,5 e você achou um valor abaixo. A graviola pode ser, porque ela tem um valor abaixo, né, do que você achou, e a tabela indica o mínimo. E o maracujá, 2,5, e você achou um valor abaixo. Então, por eliminação, ficamos ali com caju e graviola, dando pra gente ali letra C. Aí você faz a seguinte pergunta, João Vitor, aquela fórmula que você passa de titulação, por que não dá para resolver esse exercício e a gente fez por regrinhas de 3? Não dá porque aquela fórmula a gente tem ali volume do ácido.
E aqui, ó, a gente não usou volume de ácido, a gente pegou uma amostra sólida, em massa. Então a gente tem que fazer essas proporções para descobrir o quanto de mol que tinha lá dentro. Por isso que não dá para fazer. E essa técnica aqui usou titulação, mas ela não fez com um volume específico. Ela trabalhou por meio de massa. Belezinha? Bom, espero que esse módulo tenha sido proveitoso para você, que você tenha tirado suas dúvidas e feito aquele resumo. Beijos, beijos, bons estudos e até o próximo módulo.